Ok. Então agora está gravando, né? Obrigado pelo aviso aí. E a gente vai continuar do ponto que está, ok? Mas a gente tem aqui os outros parâmetros para ter uma ideia do que pode ser feito. Veja só que ter um objetivo claro de negócio, né, é importante, mas muito menos importante que você tenha um líder pagando e estando, né, envolvido com o projeto. Bom, então por que que é difícil fazer software? Né? Qual é o nosso problema? A ideia é a seguinte: aí está todo mundo falando, a IA generativa vai resolver o problema de fazer software, né? Nunca aconteceu isso, tá, gente? Ela vai resolver o problema de fazer software fácil. A IA generativa é capaz de fazer uma prova de computação 1, provavelmente é capaz de gerar um sistema de cadastro. Só que se a IA generativa faz um sistema de cadastro, a gente vai querer fazer outra coisa, né? E eu lembro que a IA generativa, ela só pode fazer o que ela aprendeu, né? Até hoje não mostraram nenhuma IA generativa que não que faz algo além do que ela aprendeu. Ela pode fazer algumas sofisticações assim, mas ela aprende e repete o que aprende. É isso que ela faz. Ela é concebida para aprender e repetir o que aprendeu. A gente, com o poder da IA generativa, vai inventar problemas mais difíceis, né? A gente vai querer resolver, sei lá, uma coisa com DNA, né? Por quê? Porque fazer cadastro é fácil, né? Então, eu preciso fazer agora uma projeção de funcionamento da empresa, né? Um programa que autodetecte o novo produto e crie uma nova tela. A gente vai criar confusões. Porque quanto mais potentes são os computadores, mais complicados são a nossa capacidade de resolver, né? Antigamente, as pessoas programavam em assembly, né? Fazia no computador lá de 2K. Né? Os jogos da Atari, né? O jogo é bom para ver isso, né? Os jogos do Atari, muito divertidos, era 2K em assembly, né? Agora o jogo, sei lá, tem 180 gigabytes, né? Demora anos fazendo, uma equipe de 300 pessoas, né? Desde artistas, né? E vai acontecer isso com o software, né? A gente vai usar, né, uma linguagem mais poderosa, o inglês, para conversar com os computadores, né, e fazer o que a gente quer. Né? Meio Star Trek. Né? A gente vai passar a viver no mundo lá da Star Trek que o cara fala, computador, faça isso. Só que ele vai ter que fazer coisas cada vez mais complicadas e a gente vai ter que explicar como. Né? Então, software é difícil porque a gente não está fabricando, não está repetindo. Né? Tem muitas partes, essas partes, qualquer linha de código, né, pode estourar uma memória que está em outro lugar. Né? Eu tive uma vez um projeto que o programador alocava memória em malloc em C e não desalocava. E o erro só dava tipo meia hora de uso depois. Né? Agora eu estou fazendo um sistema usando IA generativa, né, que a gente está conversando com a máquina. Ah, não, a gente é o primeiro projeto de todo mundo com IA generativa, né, inclusive o meu, mas a gente vai mexendo e vai aprendendo coisas. Então a gente vai conversando com a máquina e quando passa o próximo passo da conversa, tem que mandar tudo. Né? E aí, uma pessoa que está lá testando falou: olha, tem um problema, porque depois de 20 passos da conversa, dá um erro aleatório. Bom, às vezes é no 21, às vezes é no 31, às vezes é no 40. Eu vou conversando, tem uma hora que dá um erro. Né? A gente ficou pensando: por que dá o erro? O erro porque ou a gente está mandando mais texto do que pode, e aí a API da IAT dá um erro, né? Ou porque a gente está usando como teste a API grátis, então você está fazendo muita consulta e tem uma hora que ela fala, ela te dá um erro porque ela fala, você está fazendo consulta demais, tem que esperar um pouquinho. Né? Então tem dois caminhos ali para o nosso erro. Né? Os sistemas crescem, né? Não sei se algum de vocês poderia dar um exemplo de um sistema, mas eu trabalhei com um sistema que começou, ele era não, ele era nem Visual Basic. Primeira versão dele era Access.
né, que é um banco de dados que para uma pessoa só no Windows, né? Vinha antigamente com Office, não vem mais. Aí depois virou Visual Basic, depois virou um sistema cliente-servidor com Visual Basic e foi avançando assim, né, e começando a ficar enorme. Aí um dia perceberam lá que tinha uma consulta, uma não, tinha várias consultas SQL, né, de 3, 4 páginas. Aí falaram, bom, gente, tem alguma coisa errada aqui, né? Esse sistema inchou demais, a gente não sabe mais o que, que ele faz. Aí tiveram que começar outro sistema do zero, né? E daí também deu errado por outros motivos, né? O software está em mudança constante, né? E isso aqui é mais ou menos a mesma coisa, né? E também tem lá problemas de comunicação sério entre as pessoas, né? Entre os clientes, os desenvolvedores, entre desenvolvedores e operadores, né? Entre gestão de DBA, né? E gestão da base, né? E tudo isso são pessoas, né? É... Vamos embora, outra votação aqui. Alguém fez no curso de engenharia, de computação aí que vocês fizeram, né? Alguém fez alguma cadeira sobre como são as pessoas, sobre psicologia, sobre como fazer entrevista, como se comportar com pessoas? Sim ou não aí? Rapidinho no. Né? Ah, teve. O Daniel já fez outra faculdade? Já foi. Eu tinha um cara que trabalhou comigo que era psicólogo e programador, ele era ótimo programador e também tinha essa coisa, esse lado do psicólogo que era muito legal. Eu fiz design. Ah, mas design você aprende a entender o que a pessoa quer, né? Então, em design eu tive psicologia e antropologia. E Putz, outras. fantástico. Entendeu? Mas na faculdade de análise e desenvolvimento, não. Fantástico, né? E eu falo muito isso, né? E qual é o problema da. Eu sou professor da UFRJ, né? Qual é o problema lá? Ah, a gente não tem. É difícil botar psicologia no curso, né? Porque tem que fazer um acordo com a faculdade de psicologia. A gente não tem um professor psicólogo, né? Mas eu acho assim absurdo a gente fazer um curso, né? Que é para fazer software para pessoas, né? E no máximo, vai ter lá um curso de UX. Se tiver, não sei se vocês, alguém fez UX aí, de sim, né? De interface com o usuário, no máximo, porque o que a gente precisava é aprender a falar com as pessoas, né? Ou um curso de gestão, né? Não, a gente gosta mesmo da nossa carreira tudo técnico, né? Tudo não. Vamos ensinar a programar, ensinar a fazer um modelo, ensinar banco de dados, ensinar redes, né? E essas coisas são super importantes. Quando você chega na empresa, né? Poxa, né? Como é que eu falo, né? Como é que eu sei o que o cara está falando, né? Como é que eu vou atuar numa região, numa reunião? Mais ou menos no início da engenharia de software, né? Esse Fred Brooks escreveu um livro. A história dele é a seguinte: a IBM fez o primeiro sistema operacional dela e aí depois resolveu fazer o segundo. Quando ela fez o segundo, ela caiu no negócio que chama síndrome do segundo sistema, que é o seguinte: você fez o primeiro e funcionou, mas para o primeiro funcionar, você não fez um monte de coisa legal que você queria fazer. Aí no segundo sistema você tenta botar tudo aquilo, né? E aí fica um negócio mega difícil, né? Idealizado, né? Uma utopia e esse sistema não dá certo, né? Então o sistema, eu acho que é o S360, né? Ele estava construindo, foi chamado lá porque estava dando problema e ele mudou toda a estrutura do projeto, né? E escreveu um livro sobre isso, né? Sobre a experiência dele, que é um livro mega famoso que vale muito a pena ler, muito bem escrito também. Não sei se a tradução é tão boa, né? Tem a tradução, é difícil de achar. Tem o pirata aí, os PDFs, os EPUB, né? Que é o mito do homem-mês. E o mito do homem-mês é o seguinte: olha, um esforço necessário
para fazer algo em engenharia de software é em homens mês. Né? O que é homem mês? Quantas pessoas, na verdade, hoje em dia a gente fala pessoas mês, né? Quantas pessoas precisam trabalhar quantos meses para esse projeto ficar pronto. Né? Mas não adianta você pegar um projeto de 500 pessoas mês, botar 500 pessoas e achar que vai ficar pronto em um mês. Né? Porque um projeto de software não funciona assim. Né? Um projeto de engenharia civil quase funciona assim, né? Porque você tem que fazer por andar, então não tem jeito. Você não pode fazer o terceiro andar ao mesmo tempo do primeiro. Só que o de software é muito mais complicado, porque você começa tendo que entender. Né? Tem uma pesquisa muito antiga, né, que falava que se você pensar num projeto de software, né, você precisa pelo menos 8% do tempo do projeto todo para decidir antes do projeto qual vai ser o projeto. Sendo que se o projeto for grande, é 20%. Tipo, mandar o homem à lua. Né? Então, o Brooks ele criou essa que a gente chama de lei de Brooks. Adicionar pessoas a um projeto atrasado atrasa mais o projeto. Hoje, isso é considerado uma regra. Né? Se você. E eu vou perguntar para vocês, por que vocês acham que isso acontece? Eu tenho um projeto lá, tem 30 pessoas, eu vejo que está atrasado, eu boto mais 5 pessoas. O que acontece? Ué, as pessoas novas que entraram, as pessoas que já estavam no projeto têm que parar para ensinar, para ir fazer junto, né? Então, Muito bem. As pessoas novas trazem a atenção das outras, né? Porque elas precisam aprender. Né? Então ele fala: não, se você tem um projeto de 30 pessoas que está atrasado, você tem que pensar o atraso que você vai causar, descontar o atraso. Então fala: de repente você precisa de 20 pessoas. Né? Porque se você botar 5 a 10, você vai tirar tanta gente para ensinar essa gente que você vai precisar de mais gente. Tem outras soluções? Tem outras soluções. Você pode botar só um, você precisa de 5 pessoas, mas você pode botar um super programador e dar um pedaço do projeto para ele. Né? A gente sabe que tem pessoas que são 10 vezes mais produtivas que outras, mas elas são raras. Né? Você pode diminuir o projeto em vez de aumentar o número de pessoas, né? Diminuir o projeto não vai atrasar o projeto. Né? E ele também falou uma coisa que, para mim, é a principal coisa que a gente tem que chamar a atenção hoje, principalmente por causa esse mito aí que as IAs generativas vão resolver o problema. A parte difícil de construir software é dizer o que a gente quer, é a especificação, o design e testes. Né? Programar é a parte fácil. Saber o que eu vou programar é a parte difícil. E saber como eu vou testar é a parte difícil. Né? Então, a gente muda a perspectiva, né? Porque a gente tem uma mitificação do gênio do programador. Por quê? Porque a gente mitifica a matemática, né? A gente mitifica a programação, a lógica, essas são coisas de gênio. Né? Mas, na verdade, o difícil é você sentar com o seu usuário, né? Sentar com as partes interessadas, mas o que nós vamos fazer? E definir isso bem definido, de maneira que você possa programar algo de qualidade. E depois ver, né? Olha, eu fiz esse programa aqui, será que ele está funcionando como ele deve funcionar? Né? Não só a verificação, e eu vou repetir isso provavelmente algumas vezes durante o curso, que é o ato de ver se eu fiz o que eu combinei, mas também a validação, que é o ato de ver se eu fiz o que o cliente quer. Porque eu posso ter escrito algo, o cliente aceita, eu fiz exatamente o que eu escrevi, mas não atende ao cliente. Por quê? Porque o cliente não usou o software. Ele está imaginando algo, né, com você da cabeça de vocês dois. Né? O famoso vozes da minha cabeça. Aí quando chega na hora, eu caio, não é nada disso, porque assim ficou difícil, porque assim não está fazendo a conta que eu quero, porque não é mais assim até. Né? Esse cara ganhou, né,
o prêmio Turing, que é o nosso Nobel, né? Um problema grande é a quantidade de partes que a gente tem, né? Então, por exemplo, um Boeing 747, que é uma das estruturas mais complexas que o homem já criou, tem 6 milhões de partes. O Google tem 2 bilhões de linhas de código. Isso é mais que partes. Tá? Cada linha de código tem uma variável que pode estar errada ali dentro, né? Mas vamos falar que tem várias maneiras de uma parte estar errada. Então, o Google tem 2 bilhões de linhas de código. Um site, isso aqui ninguém sabe como, né? Pô, mas como é que vocês fizeram isso? Healthcare.gov, que é o site do Ministério da Saúde americano, 500 milhões de linhas de código, né? Um software moderno lá, 100 milhões de linhas de código. Por quê? Porque tem o FreeABS, por exemplo, tem um programa complicadíssimo, né? MySQL, 12 milhões. Então, a gente tem Facebook, quando eu peguei aqui, 61 milhões de linhas de código, né? Em várias linguagens de programação. Então, a gente tem uma capacidade de dar bug, dar defeito, interagir negativamente, né? De várias formas, né? E pior, né? As coisas vão mudando no mundo e a gente tem que descobrir como mudar, né? O software vai mudar o requisito de negócio, né? É... Quem trabalha aqui dentro de uma empresa, na TI, né? Ou trabalha numa empresa que faz software para outra, tipo uma empresa alguém trabalha numa empresa que faz um produto fixo? Eu. Daniel. E quem é do antigo da área de TI de uma empresa? Thiago também, faz um produto fixo, né? De quê? Eu trabalho numa fintech. Tá, mas você faz você faz um app, por exemplo. Isso. Tá. Thiago, É um aplicativo também. de financeiro também? Não, de vídeo. De vídeo. Hieron que fala? Isso, professor. Não ouvi. Ah, tá, calma. Ah, tá cortando um pouco. Acho que o microfone tá ruim. É. Escreve aí, então. ERP, né? Sérgio trabalha com ERP, né? Pode dizer aonde, Sérgio? Eu tenho um amigo na MXM, né? MXM? XM eu conheço. Eu trabalho com o Proteus, é da TOTS. No Proteus, da TOTS, né? Isso. MXM eu também conheço, é daí do Rio. É daqui do Rio, MXM. E ele já passou por várias áreas lá. Setor de empréstimo, legal. Então, a gente faz essas coisas, né? E aí, quem trabalha na TI de uma empresa, né? Fazendo software, sei lá, ou DBA, alguma coisa assim. Aqui, muitas vezes, aqui no Rio, né? Grande parte das pessoas trabalha, ou trabalhava pelo menos, fazendo alguma coisa na Petrobras, né? Esse curso já foi assim, 90% gente trabalhando para a Petrobras, entre funcionário e terceirizado, quarteirizado, quinterizado. Ninguém aqui monitoramento de ativos dentro da empresa, né? Legal. Legal. Então a gente, né? Então você tem isso, requisitos de negócio, né? Setor de empréstimo, muda o produto. Agora o empréstimo é de um jeito diferente, né? Vai ter agora empréstimo consignado, né? Vai ter empréstimo consignado, uma empresa sem carência, né? Vai ter empréstimo consignado para funcionário de um estado que não tinha, né? Começa a mudar o requisito, né? Ou então sai a nova versão do Android, né? Sai a nova versão. Agora eu faço um jogo para Android, saiu a nova versão do Android e a gente estava usando uma versão que era a última da linha, ela caiu. Então a gente teve que recompilar todo o nosso código, né, nas novas versões. E aí dá um trabalho de baixar as coisas, testar, aí alguma coisa muda, não funciona, né? Ou necessidade de interoperabilidade.
né? Ah, o ERP aqui está falando, aí chega o dono, agora o ERP tem que falar com esses celulares que eu comprei para os funcionários para fazer a venda, né? E aí você tem que requisito novo de negócio, mas também, né, uma nova ou o governo fala agora nota fiscal. Alguém teve que fazer coisa para nota fiscal aqui, né? Nota fiscal, ou vai ter que trabalhar agora com o novo imposto, né? Agora a gente vai ter o imposto de valor agregado, né? Vai cair na mão de quem? Da gente, né? O... Hoje uma empresa, acho que é a Azul, falou que demora 45 dias, né? Demora 45 dias para conseguir implantar no negócio, no sistema de informação, o horário de verão, né? Achei 45 dias pesado, mas vamos lá. E o software tem essa característica que é o seguinte, ó. O hardware, muita empresa de hardware, né, faz isso aqui, ó. Liga o equipamento, porque ele vai queimar rapidão se tiver defeito, né? E aí te dá aqui a famosa garantia, né? E aí começa a gastar, começa a dar defeito. E eu estou falando aqui de carro também, né? Não é só de computador, né? A peça mesmo, né? Hardware no sentido geral, né? Software, o que acontece, né? Tem uma taxa semelhante no início. O problema é que cada vez que a gente mexe, né, a gente pode estar gerando efeito colateral, né? Cada vez que a gente mexe, provavelmente a gente está fazendo, né, uma geringonça ali, né, um gatilho, um, né, essas coisas que a gente dá um jeitinho, né? Então, isso vai diminuindo, né, a qualidade do software ao longo do tempo, né? Você depois vai consertar o seu defeito e tal, mas, né, vai ficar sendo um negócio cheio dessas geringonças lá, né, até um ponto que não dá mais para gerenciar, né? Mas, principalmente, agora provavelmente vocês vão se ver aí, né? O que acontece, e aí é uma representação simples, tá, de quem está envolvido com o produto, tá? Então, vamos supor que eu tenho aqui, né, um produto que hoje funciona, mas está velho, tá? Então, eu tenho um projeto aqui, né, que está funcionando, mas está velho, né? Imprimia lá na impressora de aquela impressora antiga, né? Nem me lembro mais o nome, matricial, né? Roda num computador velho, já vi isso em vários casos, né? Ou roda de um grande porte. Eu vi sistema saindo do grande porte, né, para o workstation, e o tempo que demorou de trazer o sistema de grande porte para o workstation, né, ele já rodou em PC, nem precisou da workstation, né, porque os PCs já estavam rodando Unix, né? Então eu tenho aqui, e aí eu tenho uns usuários, né, que começam a reclamar, né? Então esses usuários, eles querem coisas, né? E eles conseguem um patrocinador. Vê as letrinhas que eu estou passando aí, né? O usuário quer algumas coisas, X, Y, Z, mas o patrocinador, ele quer outras coisas, tá? Eu vi, por exemplo, uma vez um sistema de controle de satélite que os usuários queriam interfaces melhores, satélite mesmo, né? De uma empresa de satélite, né? E esse sistema não fui eu que fiz, é uma empresa americana, eu só estava ali do lado e via fofoca, né? E o cara, quando pediu, ele queria um novo algoritmo de controle de satélite, né? E aí são eleitos, né, alguns representantes desses usuários que pensam, escutam o que está todo mundo falando e pensando, pensam uma coisa e falam para os nossos analistas. Gente, o cara está pensando uma coisa, mas no discurso ele tenta falar com a gente. Quando ele tenta falar com a gente, ele se explica errado, né? E a gente entende outra coisa. Comunicação é assim, é o famoso telefone sem fio, né? Então a gente pensa isso, confirma com ele aceita, e aí a gente começa a falar em outra linguagem com os desenvolvedores. A gente começa a fazer diagramas, né? Então, nem que a gente queira, a gente vai falar o que combinou com ele, né? Por quê? Porque a gente está escrevendo. E eles vão entender algo, tá?
Eles entendem algo e fazem o melhor que pode, fazem o sistema G. Né? E aí o que acontece? Não é o que ninguém queria. Né? Porque nem o W, nem o X, nem o A, nem o B. Porque está todo um problema de comunicação. Né? Se eu faço isso num processo de 2 anos, daqui a 2 anos eu entrego um sistema errado. Se eu faço isso num processo de 15 dias, 1 mês, 45 dias, daqui a 45 dias eu entrego um pedaço do sistema errado e eu posso melhorar. E por isso que eu sou fã dos métodos ágeis. Né? Ou pós-ágeis também. Né? Porque a gente tem esse problema de comunicação entre clientes e clientes, eles não se falam outra língua. O pessoal do financeiro não fala a mesma língua do marketing, que não fala a mesma língua da venda, do vendedor de rua. Né? Os clientes não falam com a gente fala computês, eles falam negocês. Né? Ele fala um negócio, a gente entende o outro. A gente não se entende, porque a gente fala UML e o outro fala C. Né? E os cursos não são a mesma coisa. Né? Então, a gente tem vários problemas. Opa, vou pôr aqui meu negócio. Ligados, né? E aí a gente tem que programar e a gente programa errado, né? E a gente olha o que programou e também tem uma lição, né? E os clientes depois vão usar o nosso software e usam errado. Ele olha a interface, não faz o que ele queria, ou aperta o botão errado. Eu fiquei aqui, né, 10 minutos para conseguir uma senha para entrar no Zoom, né? E depois fiquei mais 2 minutos tentando achar como grava. Né? Até porque minha cabeça eu estava procurando gravar e está tudo em inglês, era recording, eu não vi. Né? Então, tudo que a gente tem que fazer na engenharia de software, na verdade, é facilitar a comunicação entre as partes, mesmo que a parte seja uma máquina. Tá? E aí, né, vocês provavelmente conhecem, né, essas famosas piadas aqui, né? Essa aqui é uma mais original lá, de 1993, né? O projeto como foi proposto, aqui como o usuário queria, né? Que foi instalado, aí tem versões mais modernas, já com 12 pedaços, né? Eu adoro isso aqui, né? Como é suportado nada, né? Como foi documentado, e aí como foi. Eu queria cobrar isso aqui também. Né? Eu nunca consegui cobrar isso aqui, mas é legal. Né? Como o consultor descreve, né? Tem umas partes que eu gosto muito. Né? Então a gente tem que resolver problemas ligados ao computador e ao software, né? Qual é a melhor maneira de estruturar para aproveitar aquela arquitetura. Né? Agora eu estou às voltas, né, de front-ends, back-ends, aí o back-end tem que chamar as IAs, aí eu tenho que fazer um back-end do back-end, né? Tem que fazer uma interface, tem que fazer um middleware para poder chamar qualquer IA. Então a gente tem que resolver esse problema. Vai estar onde? Vai estar numa máquina da Amazon, então vamos botar dentro de um Docker. Tudo isso é uma estruturação que faz parte da engenharia de software. Né? A gente tem dificuldades ligadas ao mundo externo, né? À natureza do problema, né? A tentar resolver o problema de forma abstrata. E o fato da gente cada vez mais estar tratando com problemas novos. Né? Se te dá um problema que já foi resolvido, né? Você já tem o software feito. Né? Então é uma constante de problemas novos. Não tem ninguém fazendo aqui mais uma casa. Né? Um dia faz uma casa, no outro dia faz uma palafita, no outro dia faz um castelo, no dia seguinte o castelo não precisa ter torre, tem que derrubar as torres, porque em vez de torre eu quero botar uma estátua de um elefante. Né? E tudo isso tem seus motivos. Então, o que a gente é? Na verdade, a gente é a aplicação, né, de vários conhecimentos, né, para poder, né, tratar um produto chamado software. Tá? A gente é engenharia de software. Né? Porque a gente não pode fazer software de qualquer jeito. Né? A gente tem que garantir a qualidade desse software
né? E a gente tem que fazer isso, e agora vem a parte mais difícil, né? De maneira produtiva, ou seja, as pessoas têm que produzir o máximo possível sem matá-las, né? Sem torná-las doentes, né? De maneira correta e de maneira previsível. E a gente tem uma enorme dificuldade de dizer, né, quando vai acabar um produto. De vez em quando as pessoas falam para mim, Chechel, quanto isso vai estar pronto? Eu falo, eu até rio. Eu fico, caramba, eu vou ter que ir para casa, passar uma semana estudando como vou fazer, né? Porque como vai estar pronto depende da tecnologia que eu vou usar, da disponibilidade de tempo que eu tenho, quantos funcionários eu tenho, e a pessoa quer que eu resolva ali na hora, né? Ou pior, fala, já resolvi esse problema até, né? Uma vez chegou um cara para mim e falou, Xexé, olha só, meu problema é o seguinte, eu tinha uma empresa que ia trabalhar para mim, ia fazer o software em 1 ano, passou 6 meses, não tem nada, agora eu só tenho 6 meses. Você faz esse software? Eu falei, cara, em 6 meses? Aí eu olhei o que era, né? E ele queria um software rodando em iOS nativo, tá? Aí eu olhei assim, cara, ó, eu não tenho ninguém que programe em iOS nativo. Fui olhar o preço do mercado, falei, ó, mesmo que a gente pudesse pagar esse cara, ele não vai sair do lugar que ele está para trabalhar 6 meses e ir embora. Então é o seguinte, a gente vai bolar outra solução aqui, não nativa, né? Porque não nativa a gente faz em JavaScript, né? E vai funcionar. Aí o cara apontou vários problemas. Ah, mas tem isso, tem isso, tem isso, tem isso, tem isso. Eu falei, tudo bem, então a gente vai parar uma semana e ver se a gente resolve todos esses problemas, né? Fomos lá, resolvemos os problemas deles, fizemos um demozinho na questão da velocidade, né? Ah, ok, então dá para fazer. E o projeto, para não dizer que ficou pronto no último dia, né? Ficou pronto no último dia, que podia ficar pronto, né? Foi instalado tal, ia operar durante 7 dias, durante um evento com 700 pessoas usando, espalhadas pelo Brasil inteiro, e no primeiro dia a gente teve que dar upgrade em, tipo, quase 100 PCs, né? Porque eram não, a gente teve que dar um upgrade em todos os aparelhos, desculpa, a gente teve que dar, no primeiro dia, no final do primeiro dia, a gente teve que dar um upgrade em todos os aparelhos, por causa dos bugs que apareceram só no campo, né? Fora que dava bug de temperatura, né? Porque era no meio da estrada a operação, né? Várias coisas assim, né? Então, fazer software não é uma tarefa simples, tá? É uma tarefa complicada e a gente precisa estudar como fazer. Então, a engenharia de software tem um lado que estuda como faz, né? A gente faz experimentos, né? Não é a minha área, mas tem o professor Guilherme lá que faz experimentos de engenharia de software, né? E a gente faz gestão, né, de projetos também. A gente chama de engenharia, mas é gestão de projetos, né? E a gente trabalha com esse tipo de coisa. Então, tem um livro, né, que foi feito por, tipo, centenas de pessoas dando opinião, né, que define o que é o corpo de conhecimento, a Software Engineering Body of Knowledge, né? É parecido com o PMBOK, muita gente é muito mais conhecido o PMBOK, né? O Project Management Body of Knowledge, que fala o que é a engenharia de software, tá? E vem lá uma parte que é ligada à construção, requisitos, projeto, programação, que é construção mesmo, testes, manutenção, processos, gerência e métodos, né? Configuração, gerência de configuração, que inclui a gerência de versão, né? Qualidade de software, a prática profissional, ética, economia, né? Quanto que as coisas custam, quanto que as coisas valem, e outras áreas. E o que a gente quer, e aí fica essa guia para a gente, né? A gente quer desenvolver software de maneira custo-efetiva. O que significa isso, né? Significa que a gente quer que seja o mais barato possível para o maior efeito positivo possível, né? E a gente quer, ao mesmo tempo, atender o cliente, gerar lucro para a empresa, né? E deixar satisfeito quem trabalha, tá? Então, isso aí é um ponto muito difícil,
Porque a engenharia de software inclui uma coisa que hoje se chama peopleware, né? E no peopleware, você fala, bom, como é que as pessoas ficam satisfeitas trabalhando? O que eu posso fazer para melhorar o ambiente de trabalho? Né? E o ambiente de trabalho é tão importante, né, que muitas pessoas vão ganhar menos, né, saem do emprego, né, para ganhar menos porque não aguenta mais aquele espaço, aquela maneira de trabalhar, né? Eu tenho um amigo, né, que saiu para ganhar bem menos porque ele não via as filhas dele. Depois de um ano, acho que 2 anos no trabalho, ele viu, caramba, eu fiquei 2 anos e pouco vi minha filha. Ele pediu demissão e foi para o emprego mais barato. Ele queria ver as filhas, né? E chegava, as filhas já estavam dormindo, saía. Isso eu trabalhava em software para financeira, área financeira, dentro de uma financeira, né? Mas passava o dia todo lá resolvendo pepino. Então, a gente quer adicionar valor. E a gente vai fazer um curso baseado no conceito de valor, né? Baseado no conceito de adicionar valor para as partes interessadas, tá? E para a própria, inclusive, clientes, fornecedores, funcionários, parceiros e a própria empresa, né? Então, essa é a nossa meta, né? Aumentar o valor entregue, tá? E diminuir o custo. Significa que a gente precisa entender muito bem o que o cliente quer, entender muito bem qual é realmente o que vai trazer mais valor para o cliente e, ao mesmo tempo, entender muito bem como a gente produz software para diminuir esse custo, né? Então, esse é o desafio que a gente tem, né? Um desafio em duas partes, né? Porque uma parte está em gerar mais valor para o cliente, para a empresa, para a nossa empresa e para o nosso funcionário, né? E a outra parte está, olha, mas eu tenho que baixar os custos, né? Eu tenho que fazer isso de maneira com menos erro, com menos retrabalho, com menos desperdício. E aí, hoje em dia, eu até vou tentar ver se na última aula eu consigo falar sobre isso, né? Não sei se vou conseguir, né? Porque a gente está ouvindo agora engenharia de software sustentável, né? E eu vou tentar descobrir o que é esse sustentável, né? O que é essa engenharia de software sustentável? Porque pode ser que seja só eletricidade e aí não vale a pena para a gente, né? Porque sustentabilidade tem várias coisas ali envolvidas, tá? Então, essa engenharia de software, ela é uma construção em camadas, tá? Ela começa, e aí eu começo a botar a minha mãozinha, né, em cima do que o Pressman fala, né, perguntando quem são as partes interessadas, né? E aí a definição de parte interessada é a seguinte: quem afeta, é afetado ou tem a sensação de ser afetado por um produto, processo ou serviço. E somos nós, como desenvolvedores, são os clientes que estão pagando, porque eles estão dando as diretrizes, são os usuários que afetam e são afetados, né? Mas no software, deixa eu ver aqui o que vocês falaram aqui, né? No ERP ali, né? Tem um cara lá, né, que é o fornecedor que pode ser afetado por causa do módulo lá de pagamentos do ERP, né? Outro dia, por exemplo, meu dinheiro sumiu. Eu recebi uma bolsa em junho, em julho não recebi, né? Aí eu descobri que o banco, quando o mesmo órgão te paga 2 vezes, acha que é um salário e bota na sua conta salário, que não aparece no aplicativo. Para achar no aplicativo, você tem que mexer muitas coisas, né? Então, eu não consegui achar meu dinheiro, aí eu liguei para lá, pô, você não me pagou. Falei, ah, não, paguei sim. Aí eu, mas às vezes fica na conta salário, as pessoas não veem. Aí eu fui olhar, cadê minha conta salário? Eu tenho isso? Aí demorei um tempão, mas consegui achar, né? Então, eu tenho aqui as partes interessadas, e para as partes interessadas, eu quero entregar valor. O que é valor? Bom, tem várias definições de valor,
por exemplo, eu entrego o valor da forma de aumentar a renda, né? Aumentar o que a empresa consegue receber direto, aumentar o faturamento, né? Eu também consigo entregar valor, né, trazendo um benefício mais intangível, como, por exemplo, né, uma coisa ser mais confortável de fazer. Você... Ou posso economizar tempo também, né? Você gastava muito tempo fazendo isso, agora você aperta um botão, isso funciona, né? Então, tem várias maneiras de agregar valor, né? Para poder agregar valor, eu tenho que entregar algo de qualidade, tá? Então, a gente começa agora a chegar, né, no que a maioria das pessoas fala de engenharia de software, que se baseia na qualidade. Só que a qualidade não existe, né? A gente precisa dessa parte, porque a qualidade não existe. Isso aqui é uma novidade, que só eu falo, tá, gente? Não existe sem as partes, e não tirei do nada, não, tirei de outras coisas. Que é sem as partes interessadas dizerem o que é valor para elas, né? A qualidade vai aparecer, e para garantir a qualidade, eu preciso de processo, preciso de fazer as coisas de modo a garantir os requisitos de qualidade que atendem as partes interessadas em sua visão de valor. Esse processo é composto de métodos. Eu vou usar aqui o Scrum, por exemplo, né? Práticas que a gente vai ter ao usar esses métodos e, finalmente, ferramentas, né? O software, a linguagem de programação que a gente está usando, né? Então, essas coisas são construídas e têm que ser gerenciadas, entendidas, né, sempre com base em entregar valor para a parte interessada, que é quem a gente primeiro tem que conhecer, tá? Aqui eu não vou conseguir fazer isso. A gente faz na próxima aula, né, um Kahootzinho para animar, tá? Tem esse livro, né, do Pressman, que é quase uma biblioteca, assim, como é que é? Um handbook de engenharia de software, né? Eu acho bem sem graça, né? Não é uma coisa que você vai ler por prazer, mas você pode ter que ler para um concurso ou coisa assim, né? E você tem livros muito bons sobre o que é a engenharia de software, né? Livros de antigos, de 1972, como esse aí, né? Livros mais modernos, como A Essência da Engenharia de Software, que eu vou falar muito sobre isso, né? Livros sobre como trabalhar, né, com Lean Startup. O Tom DeMarco, né, que inventou o termo Peopleware, ele escreveu agora o Adrenaline Junkies and Template Zombies. Template Zombies eu acho um termo fantástico. Esse livro, por acaso, eu comprei 2 vezes, sem querer. E a gente tem outros livros mais ligados à às questões de desenvolvimento, tal, que também é esse Rapid Development, apesar de não ser um livro novo, é um livro muito bom. O Steve McConnell é um cara muito alinhado, assim, né? E eu olhei várias outras coisas aqui que vão ficar para vocês, tá? Eu acho que o melhor agora deve ser eu parar a gravação e começar de novo para a próxima matéria, né? Então eu vou dar um stop aqui.